uma ação brasileira que saiu vencedora no tarifaço de Trump. Um papel pagador de dividendos que foge das incertezas do mercado. Um fundo imobiliário de shoppings que pode disparar 2 dígitos. Uma farmacêutica gringa que está descontada e uma criptomoeda que custa centavos para ter no radar. As principais recomendações dos analistas para agosto você confere agora. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todo mês as melhores oportunidades de investimento sem perder tempo. Está no ar o Onde Investir em Agosto. Julho começou com os principais índices brasileiros batendo recordes, Ibovespa, IFIX, dólar para baixo, mas não foi bem assim que terminamos o mês. A super quarta mexeu com os mercados e por aqui a Selic deve continuar nos 15% ao ano por bastante tempo. O grande vilão para o mau humor foi o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros que chegarem aos Estados Unidos. O tema dominou a pauta do mês, mas acabou trazendo certo alívio ao excluir quase 700 produtos da lista, incluindo suco de laranja e peças para aviões. Duas das grandes preocupações envolvendo a tarifa que começa a valer não mais no dia 1º, mas no dia 6 de agosto. O início do segundo semestre também trouxe vitória para o governo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes a favor do aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras que não é bem visto pelo mercado. Do lado internacional, os principais índices americanos ganharam fôlego durante o mês, alcançando máximas históricas, puxados pelas ações de tecnologia e um alívio no cenário com os acordos comerciais firmados com diversos países, inclusive com a União Europeia. O tão aguardado acordo com a China continua sendo desenhado. Com a Selic travada em 15%, tarifas dos Estados Unidos, conflito entre poderes, balanços corporativos e questões fiscais, o que vale a pena ter na carteira? Vamos descobrir onde investir em agosto. Ações brasileiras. É agora que a gente vai saber sobre as recomendações para o mês de agosto com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ideias. Lari, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui para falar de Bolsa Brasileira com emoção, hein? Sempre com emoção e julho especialmente, com toda essa tarifa para o Brasil, mas que parece saiu melhor do que o esperado. Tira um pouco de pressão sobre as ações brasileiras? Sem dúvida, a gente levou um susto no dia 9 de julho, quando foi declarada a intenção de tarifar todas as exportações brasileiras aos Estados Unidos com 50%. Apesar de isso, por si só, já ter um impacto econômico muito menor do que as manchetes faziam parecer, isso gerou um sentimento muito negativo, né? Uma espécie de, opa, vou tirar meu capital do país para esperar para ver. Tanto é que nesse mês de julho a gente teve 5 bilhões de retiradas de estrangeiros da nossa bolsa, né? Agora, nos últimos dias, quando a gente teve essa extensa lista de isenções para diversos produtos brasileiros, que abarcam assim, praticamente metade das nossas exportações aos Estados Unidos, a situação econômica, até em termos de impacto na atividade, melhorou muito, né? E para os lucros corporativos, para as empresas, isso é uma excelente notícia, porque significa que exportadoras, né, por exemplo, exportadoras de papel e celulose, exportadoras de diversos produtos para os Estados Unidos, não mais vão ter essa ameaça, né, esse mercado consumidor ameaçado. Então a situação melhora muito, embora a gente possa ver mais algumas semanas até que isso volte a ser incorporado aos preços, mas o fundamento econômico ele permanece sadio nessa seara das tarifas. O impacto estimado, né, pós essa lista de exceções é de 0,2% do PIB, então assim, o impacto que ele assim, não dá para dizer que ele é desprezível, mas ele é pequeno comparado a outros países que dependem muito mais das exportações aos Estados Unidos, como por exemplo é o caso do México, né? 1/3 das exportações mexicanas tem como destino os Estados Unidos. Aqui no caso brasileiro é 12%, né? Bem menor, então eu diria que o pior ficou para trás. É claro que, em se tratando de governo Trump, sempre tem o risco de ruídos adicionais, mas agora mais na seara política do que na seara comercial. Teve a questão da sanção da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do STF, né, Alexandre de Moraes, então de repente a gente vê mais ruído nesse lado político e diplomático
do que no lado comercial e econômico, que é o que importa para o fundamento das empresas. E especificamente, quais setores que você considera ali que saíram beneficiados e também saíram prejudicados com as novas tarifas? O setor de papel e celulose, sem dúvida, foi um dos beneficiados depois dessa lista de isenção. Como eu comentei, a celulose ficou de fora, e especialmente a Suzano, que tem mais ou menos 15% da receita dela proveniente dos Estados Unidos, deixa de ter esse risco na mesa, né? Pelo menos aí é o que a gente espera. Então, as embarcações de celulose daqui para os Estados Unidos seguem viáveis, seguem competitivas no mercado americano. Então, acho que foi uma grande vencedora. Por outro lado, as empresas que exportam equipamentos industriais, motores, refratários, né, como seria, por exemplo, o caso da WEG, acabam perdendo um pouco essa competitividade no mercado americano. No caso de empresas industriais grandes, que é justamente o caso da WEG, né, tem uma certa flexibilidade, né, para rearranjar a produção, porque tem fábricas espalhadas em vários continentes, né? Agora, isso não é feito do dia para a noite. Isso demora um tempo para ser feito, então por isso eu colocaria como uma das prejudicadas nesse momento. E o que deve pesar nos próximos meses? A gente aqui com uma Selic de 15%, atrapalhando um pouco o crescimento das empresas, ou esse cenário externo bastante volátil, trazendo muita incerteza? Bom, a respeito da Selic, acho que a próxima novidade é o que importa. E a próxima novidade vai ser o corte de juros. Agora, tem pouca gente falando disso, porque o tema da tarifação ele acabou sugando muito os holofotes, né, e levando o sentimento para esse lado um pouco do pânico, do medo. Então, acho que para a Selic eu tenho até uma expectativa positiva no sentido de que em algum momento o corte vai começar a ser incorporado aos preços. Então, isso significa abaixamento do custo de capital, isso significa em 2026 as empresas com o custo da dívida mais baixo e, eventualmente, um crescimento de lucro corporativo bem mais sadio no ano que vem. A respeito do cenário internacional, a gente continua a ver um cenário propício para a rotação de recursos dos Estados Unidos para os emergentes, ou no mínimo, né, uma redução da alocação do investidor global nos Estados Unidos, em vez de colocar 80%, 90% do patrimônio nos Estados Unidos, coloca 65%, 70%, e isso já significa um fluxo muito grande indo para outros países. Tá? A gente viu esse movimento acontecer de forma muito forte no primeiro semestre, né? O dólar perdeu muita força, não só em relação ao real, como em relação a várias outras moedas do mundo, né? E agora, ao longo do mês de julho, a gente vê a temporada de resultados americana tirando um pouco desse ímpeto. Mas, na nossa opinião, o pano de fundo de rotação do dólar para outras moedas continua, por conta da estratégia política do Trump, que é muito pautada pela incerteza. Então, assim, essa perda de credibilidade absoluta do dólar é o que explica esse pano de fundo ainda favorável à rotação para os emergentes. Passada essa questão da tarifa, falando agora do Brasil especificamente, né, e talvez superada daqui a alguns meses essa questão política, diplomática entre os dois países, a gente pode ver o Brasil voltar a se beneficiar desse fluxo externo. E aí, com uma opcionalidade positiva, a gente tem a alternância política aqui no Brasil no ano que vem, provavelmente, possivelmente, né, dependendo aí de como você estima o resultado das eleições no ano que vem, a gente ainda vê como extremamente viável essa alternância política, então acho que entra com uma opcionalidade para a expansão de múltiplos na Bolsa Brasileira, que quem faz executar acontecer é o fluxo vindo, né? Então deve começar pelo estrangeiro, quando a Selic começar a cair, isso deve vir em forma de captação nos fundos locais, na nossa opinião. E com esse corte meio que já no radar do investidor, seria perigoso ficar extremamente alocado em renda fixa sem investir na Bolsa Brasileira? Olha, com a renda fixa pagando 15% ao ano, isso a taxa livre de risco, eu não colocaria como perigoso, né? Então eu acho que as taxas elevadas precisam sim ser aproveitadas na renda fixa, mas eu não deixaria de ter um pé na renda variável. Principalmente, né, em momentos em que a gente vê bastante receio, incerteza incorporado aos preços, como o momento atual, né, depois desse mês de julho que foi muito ruim para as ações brasileiras, porque você não consegue prever quando que aquele gatilho vai se materializar.
Então, assim, a gente acredita que o corte de juros vai acontecer, né? A gente acredita que o capital vai continuar fluindo em direção aos emergentes, inclusive ao Brasil. Mas você nunca sabe quando o consenso vai migrar para esse entendimento. Porque isso é uma coisa que depende de comportamento humano, né? O que a gente consegue fazer é comprar boas empresas a valuations atrativos, que ficaram mais atrativos ainda agora. Então, eu acho que é arriscado, no sentido de custo de oportunidade, você não ter esse pezinho em bolsa brasileira, com seletividade, escolhendo empresas pouco alavancadas, né, que não vão sofrer tanto com essa alta de Selic nesse momento e que tem um mercado cativo, que tem vantagens competitivas ali suficientes para segurar o consumidor dela. Então, eu acho que precisa ser aproveitada sim, a gente defende muito a diversificação de patrimônio, mas eu não deixaria de ter um pé na renda variável brasileira. E já falando de renda variável, quais são as suas principais indicações para o mês de agosto? Bom, mês de agosto é o que concentra a divulgação dos balanços do segundo TRI de 2025, não podemos esquecer disso, né? Então, a gente pode voltar a observar o mercado precificando melhor os fundamentos. Com a Selic média do segundo TRI agora mais perto de 14,5%, a gente deve ver um efeito mais pronunciado desse juro elevado nas empresas. Então, cuidado muito especial com as empresas alavancadas, né, reforçando aqui, e o foco nas empresas que têm qualidade e previsibilidade na execução. Então, eu destacaria aqui Porto, destacaria Itaú, destacaria a própria Suzano, que a gente acha que deve trazer um bom resultado desse segundo TRI, e a Petrobras, né, pasme, que apesar do petróleo mais fraco ao longo desse trimestre, mostrou um crescimento de produção bem relevante nesse segundo TRI, divulgou o relatório recentemente de produção, e isso pode vir a compensar a commodity mais fraca no trimestre e melhorar o fluxo de caixa e a distribuição de dividendos da Petrobras. Então, a gente continua com uma carteira majoritariamente focada em empresas de alta qualidade, muito setor defensivo, mas também com um pezinho no risco, né? Alguma coisa ali de cíclica doméstica, também nessa toada de qualidade e baixa alavancagem. Você conferiu algumas das indicações da carteira das 10 ideias para agosto. Para conferir o relatório completo com todas as indicações, é só clicar no link da descrição totalmente de graça. Agora vamos falar sobre as ações boas pagadoras de dividendos nesse segundo bloco com Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paulo. Vamos falar um pouquinho, né, dessas ações boas pagadoras, mas puxando um pouquinho também para o Ibovespa, que a gente viu bastante volatilidade. Mas te fazendo a pergunta, né, para quem está focado ali na carteira de dividendos, pode ter um pouco mais de paz diante desse cenário de volatilidade? Nesses ambientes em que a gente tem muitas mudanças, como você disse, muita volatilidade, né? Empresas pagadoras de dividendos, elas tendem a ser menos sensíveis a essa movimentação de mercado, né? Essa loucura diária, né? Claro que algumas empresas pagadoras de dividendos que eventualmente estavam mais expostas a essas questões tarifárias acabaram sofrendo, né? Mas na nossa carteira, por exemplo, isso não foi um grande tema, né? As nossas empresas, elas, de certa forma, nenhuma tinha ali uma exposição direta, e acho que isso até se reflete no desempenho do mês, né? O Ibovespa caiu forte no mês e a nossa carteira conseguiu ficar ali praticamente estável, que é um grande resultado, né? Se você fizer aí uma análise comparativa com boa parte das ações caindo, né? Então, acho que a resposta prática para a sua pergunta neste momento aqui de maiores incertezas, você ter ações pagadoras de dividendos e que preferencialmente não esteja assim tão diretamente expostas aos Estados Unidos, é uma forma interessante aí de você ter um retorno consistente e não ficar tão sujeito a essa volatilidade, né? Julho foi um mês negativo para a Bolsa Brasileira, mas no desempenho relativo a carteira andou muito melhor. Qual foi a estratégia ganhadora para a carteira de dividendos? Bom, primeiro a gente não tinha exposição direta aos Estados Unidos, né? Empresas que vendem diretamente aos Estados Unidos não eram representativas na carteira. E aí também tem uma questão aqui que é um fator de a gente sempre tentar escolher para a carteira empresas que estejam negociando por múltiplos baratos
e que eventualmente, às vezes a gente dá uma espécie, não sei, não é exatamente sorte, mas a coincidência de outras companhias brasileiras enxergarem nessas empresas que a gente investe alguma oportunidade. Nesse mês de julho aconteceu algo nessa linha. A gente tinha Fleury na carteira, era uma empresa que a gente gosta, não só porque tem resultados consistentes, mas porque vinha negociando por múltiplos muito baixos. E saiu uma notícia no meio do mês de que a Redditor estaria interessada aí nas ações, em comprar a Fleury. Isso fez as ações dispararem no mês e isso acabou também ajudando bastante o consolidado. Mas mais da metade das empresas da carteira subiram no mês de julho também, um mês que foi difícil para a Bolsa Brasileira. Isso também mostra que a gente tinha ali um portfólio bem balanceado, né? Outra ação que está na carteira de dividendos é a de Petrobras e justamente a empresa divulgou o relatório de produção com números maiores. Esses números maiores de produção, eles vão se refletir na distribuição de dividendos? Não vai ajudar tanto, na comparação com o trimestre passado, porque a gente viu uma desvalorização do petróleo, né? Todo esse imbróglio envolvendo as tarifas, vocês lembram que desde abril o petróleo acabou engatando uma desvalorização, só que a Petrobras, como você disse, apresentou um resultado de produção melhor, né? Então, no fim do dia, a gente vai ter um preço do petróleo menor, sendo compensado por uma maior produção e a gente não deve ter uma diferença tão grande assim na distribuição de dividendos. Ainda assim, a gente está falando de um dos maiores yields da Bolsa Brasileira. A gente está falando de um yield que nesse trimestre deve ficar ali próximo de 3%, e no ano a gente está falando de um yield anualizado aí de mais de 10%, chegando a 12% ou talvez até mais, dependendo do preço do petróleo e da produção, né? E se a gente for comparar aí com as outras empresas da Bolsa, é um dos maiores yields entre as empresas brasileiras. Então, sim, a resposta para a sua pergunta esse dado de produção, esse relatório de produção, ele foi positivo porque aumentou ali a produção. Isso vai ser parcialmente compensado pela queda do preço do petróleo, mas ainda assim a gente vai ter uma distribuição interessante de dividendos, né? Isso então justifica a continuidade de Petrobras na carteira para agosto? Sim, ela continua na nossa carteira para o mês de agosto. E qual que é a principal mudança para a carteira agora? A nossa principal mudança é a saída de Fleury para embolsar esses ótimos ganhos do mês de julho. A gente continua gostando muito da companhia, mas depois dessa forte alta a gente entende que agora está um pouco mais limitado, né? E no lugar a gente coloca uma empresa que, na verdade, fez parte da nossa carteira durante muito tempo, acabou saindo porque tinha subido bem, e nesse mês de julho ela acabou voltando bastante por causa desses problemas de tarifas, receios, mesmo não sendo tão impactada, acabou sofrendo aí com uma piora do humor macro mesmo, que é a Porto Seguro, uma ação que a gente gosta bastante, uma empresa que a gente gosta bastante, entende está descontada, paga ótimos dividendos e é uma empresa que tem um caráter bem mais defensivo, né? É uma empresa que não sofre tanto com o aumento de juros, tem um negócio bem mais previsível, então a gente entende que para esse momento de maior instabilidade, maiores incertezas, ela cabe bem na nossa carteira. Mas se Porto sofreu bastante agora em julho, por que colocá-la agora em agosto? Na verdade, a gente entende que as ações caíram muito mais por uma questão macro, né, uma piora do humor, a curva de juros estressou, a gente teve várias saídas de capital também, a gente vinha vendo um fluxo positivo para as companhias brasileiras desde abril e isso se reverteu em partes por conta desse medo com tarifaço, mas para o negócio da Porto Seguro em si, a gente não vê impactos dessas mudanças, né? Então a gente entende que essa, na verdade, acaba se traduzindo em uma ótima oportunidade, porque a gente não vê uma piora de resultados por conta desses fatores que a gente mencionou olhando para frente. E, como eu sempre gosto de lembrar, se os negócios não são afetados e as ações caem, a gente, no fim do dia, está recebendo mais dividendos, pagando menos pelas ações, e isso significa um maior yield, né? Então, a gente gosta, na verdade, a gente gosta quando ações caem sem grandes motivos para elas caírem, né? Você conferiu aí 2 das 5 recomendações da carteira de dividendos para agosto. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição. Agora, neste terceiro bloco, vamos falar sobre os fundos imobiliários mais indicados para agosto. Já estamos aqui com Caio Araújo, responsável pela carteira das Top Picks. Caio, obrigada pela participação. Oi, Paulo, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Vamos lá.
Bora lá falar um pouquinho então, começando pelo IFIX, principal índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Teve ali uns 5 meses ali de alta, mas julho foi mais negativo, né? Seguindo ali na onda também do próprio Ibovespa, que teve um mês mais negativo. O que explica essa virada para os fundos imobiliários? De fato, Paulo, depois de 5 meses aí em linha reta, né, subindo o índice no interminável julho, tivemos aí um banho de geografia aí para os investidores de FIIs. É uma reunião de fatores que influenciaram nessa queda e acho que, como você bem citou, em linha ou alinhada ao Ibovespa. Tivemos aí questões políticas, polêmicas, né, eventualmente no ambiente político. Tivemos a questão do tarifaço do Donald Trump. Além disso, todas as implicações eleitorais e fiscais que essas últimas movimentações podem trazer, aliado a uma correção de lucros também do mercado, que é algo natural, fez com que tivéssemos aí uma queda um pouco mais significativa dos fundos imobiliários no mês, ainda que mais moderada se comparada às ações, né? Então, entendo que seja factível com um ambiente de maior aversão a risco e também com essa questão de, vamos colocar o lucro no bolso aqui um pouquinho nos últimos 5 meses, acho que faz sentido. Os fundos de papel continuam sendo beneficiados pela Selic alta. A projeção é deles continuarem ali com bom rendimento? Queria que você falasse também se existem riscos nesse horizonte. Legal, Paula. Falando sobre os fundos de crédito, então, os famosos fundos de papel. Temos aí o componente da correção monetária das operações, seja CDI ou IPCA. Como você mesmo citou, o CDI está em um patamar elevado, tende a favorecer o rendimento dos fundos de crédito, tanto que, quando a gente olha nas cotações, esses fundos negociam ou com prêmio ou muito próximos do valor patrimonial, a depender da qualidade de crédito. Nos fundos indexados a IPCA, nós tivemos aí pagamentos elevados ao longo do primeiro semestre também, mas aqui a gente tem um pouco mais de oscilação devido à sazonalidade do índice como um todo, né, o IPCA. No que diz respeito a riscos, olha, uma Selic mais elevada costuma causar, de fato, uma desaceleração econômica. Então, há uma perspectiva de aumento gradual do risco de crédito como um todo na economia. No mercado imobiliário, olharia com mais atenção às operações com risco de obra, dependem, de certa forma, da incorporadora, da saúde financeira da incorporadora, e também, eventualmente, alguma coisa que exista pontual no agro, para os FIAGROS, ali que também são indexados ao CDI. Então, eu olharia mais esses 2 pontos aqui com cautela, mas é importante citar que o mercado como um todo tende a oscilar nesse segundo semestre, por isso que a escolha de um fundo de crédito de qualidade entendo que seja o ideal para esse momento. E Caio, como está a sua visão para os fundos de tijolo? Nos fundos de tijolos, eu entendo que a parte operacional está em um patamar saudável em praticamente todos os setores. Temos visto aí vacância estabilizada em shoppings, em galpões logísticos, mesmo nos escritórios ali que foram os mais penalizados nos últimos anos, encontramos aí uma taxa de ocupação crescente nos últimos trimestres. Então essa parte operacional que promove ali os rendimentos mais recorrentes, né, dos fundos, na minha percepção está saudável. No entanto, esses fundos de tijolos foram os que mais sofreram ao longo de julho, ao lado dos hedge funds, multi-estratégia, dado o perfil beta dos fundos. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora da seleção, entender que em ambiente de volatilidade os fundos de tijolos tendem também a variar um pouco mais. E diante dessa correção nas cotações, entendo que alguns deles abriram oportunidade para ponto de entrada. Então, vale a pena o investidor dar uma olhada em alguns fundos de tijolos, especialmente olhando para o médio e longo prazo. Além dos temas que a gente falou aqui, Caio, o que mais pode estar ali no radar dos investidores em fundos imobiliários? É interessante notar a recente quantidade de propostas ou assembleias envolvendo incorporação, aquisição ou fusão dentro do mercado de fundos imobiliários também, Paula. Nós enxergamos uma aceleração desse movimento nos últimos 2 ou 3 meses, tanto fundos propondo a aquisição de outros fundos, portfólio de outros fundos, quanto as próprias gestoras tentando aperfeiçoar ou unificar veículos da própria casa. E isso envolve a participação dos cotistas também, porque os cotistas devem aprovar ou não em assembleia. Pode existir uma geração de valor ou não, a depender da proposta da gestora. Acho legal o investidor ficar atento a isso para suas próprias posições, dado que tem uma pertinência de rendimento, tem uma pertinência de potencial de valorização de cota, questões tributárias, questões de custos dos fundos.
Então, é natural em um mercado desafiador que exista um movimento de consolidação. Então, os players mais dominantes, mais capitalizados, tendem a absorver aos players mais sensíveis, né, a esse tipo de mercado. Então, é natural. A questão é o investidor saber escolher aí se aprova ou não aprova esse tipo de assembleia, esse tipo de fusão. Acho que pode ser um tema pertinente aí para o segundo semestre também. E agora, falando de carteira, queria que você comentasse um pouquinho aí de uma das indicações, o que você mudou, como é que você está fazendo essa estratégia para os fundos imobiliários para agosto? Legal, Paula. Nós incluímos o fundo HSI Malls, o HSML 11 na carteira Empíricos Top 5 FIIs. É um fundo de shoppings já conhecido no mercado, de um portfólio diversificado, o fundo existe desde 2019, aí listado em bolsa. Nossa percepção é que existe uma característica tática para esse movimento. O fundo teve uma correção exagerada na nossa percepção no mês de julho e hoje oferece, na nossa percepção, um prêmio de 2 dígitos, uma perspectiva de ganho de capital, além de um dividend yield que deve ser crescente ao longo do segundo semestre. Então, o HSML 11 é a nossa principal indicação para mês de agosto, beleza? Você conferiu uma das 5 indicações para fundos imobiliários em agosto. Para conferir o relatório com todas as indicações, só clicar no link da descrição totalmente de graça para você. E neste quarto bloco vamos falar sobre as ações internacionais para investir em agosto. Já estou aqui com Enzo Pacheco, responsável pela carteira de BDRs. Enzo, mais uma vez aqui, obrigada pela participação. Fala, Paulo, sempre um prazer estar aqui no Onde Investir. Agora a gente vê os índices americanos batendo recordes, máximas históricas em julho, puxados ali, ações de tecnologia, mas também alguns avanços nos acordos comerciais. Como é que fica agora para agosto? Você tem uma visão um pouco mais cautelosa para esse crescimento? Paulo, a gente já vem comentando aqui há algum tempo aquela questão do taco trade, né? Que é o Trump always sticking out. Ele sempre recua da posição inicial dele. E parte relevante desses ganhos, né, desde abril, se você for ver todos os índices, performance ali de 20%, 25% para o S&P, para o Nasdaq, está ligado a essa situação de que o Trump ele anuncia que vai colocar uma tarifa de 30% e no final das contas ele vai e corta pela metade. Isso parece um grande ganho no final das contas. Você vai ser cobrado 30% e você passa a ser cobrado 15%, parece ser um fator positivo. Mas o que eu acho que é importante lembrar, quando a gente começou essa discussão sobre tarifas, né, desde o começo do ano, muita gente via que as tarifas seriam no máximo 10%. Então, assim, obviamente, é melhor que você tenha uma redução dos patamares que estavam sendo ventilados, né, porque nenhuma economia ficaria saudável com uma tarifa de 30%, 40%, 150%, como o caso da China, mas, ao meu ver, esse nível de tarifa ainda pode gerar algum problema inflacionário daqui para frente. Acho que a gente até vale comentar mais a respeito disso, porque a gente teve a reunião do Fed, que o Powell ele pontuou essa necessidade de ainda combater a inflação. E essa parte das tarifas, elas começaram a aparecer agora nos índices inflacionários, né? Então você teve lá o índice de junho do CPI, veio, né, uma aceleração em relação ao mês anterior, depois de ter começado o ano nos 3%, vim para casa de 2,5%, 2,4% e agora voltou para os 2,7%. Você teve a divulgação do PCI, que é a métrica que o Fed utiliza para sua política monetária. Veio acima das expectativas, ali no 2,7%, 2,8%, dependendo de qual métrica você está analisando. Então, parece que aos poucos essas tarifas estão sendo colocadas no preço e o consumidor americano está tendo que pagar mais caro por isso. E aí, né, a gente vê todo esse otimismo do mercado com novas máximas, indicando que as tarifas não pegariam na economia. Mas será que, de fato, a gente só não estava postergando esse impacto? Então, esse eu acho que é o principal ponto que a gente vai ter que ver ainda daqui para frente. Qual é o impacto real que as tarifas estão tendo na economia americana? E essa questão da inflação foi levantada pelo Fed na última decisão? Sim, Paula. Conforme esperado, né? O Fed manteve os juros inalterados em 4,25%, 4,5%. Tinha uma expectativa de uma pequena parcela do mercado de um possível corte nessa última reunião, mas a grande maioria do mercado, de fato, esperava que o Fed não faria nada. Um ponto importante dessa reunião foi a dissidência de 2 membros, né? O Christopher Waller e a Michelle Baumann. Foi a primeira vez desde 93 que aconteceu algo do tipo. Então mostra já uma discussão dentro do Fed que alguns membros estão voltados para um corte de juros, né? A expectativa do mercado era que esse corte de juros começasse em setembro. Mas na conferência com os jornalistas, o Powell ele meio que deixou claro que hoje o mandato do Fed
né, que você tem um duplo mandato de manter o pleno emprego com o poder de compra, esse mandato do pleno emprego ele continua bem balanceado, né? Você tem um desemprego histórico muito baixo, rodando ali na casa dos 4%, 4,1%, enquanto a inflação que vinha caindo em direção à meta do Fed voltou a subir e ficou mais distante. A meta do Fed é 2%, como a gente falou aqui, dependendo do índice que você utilizar, foi para 2,7%, 2,8%. Então o Powell ele deixou claro, hoje o mandato do Fed demanda muito mais uma atenção para a inflação do que para o emprego. E aí é importante a gente reforçar esses pontos, né? Porque são dois mandatos totalmente distintos um do outro. Se você tiver uma piora no emprego, você tem que cortar os juros para você estimular a economia. Por outro lado, se você tiver uma piora na inflação, você tem que manter os juros ou aumentar os juros. E essa reunião foi importante porque marcou um certo posicionamento do Powell em relação a essa decisão de que ele vai continuar trabalhando para que a inflação não seja um problema para o americano. Ele até pontuou 2 vezes que, na visão do Fed, essa questão das tarifas tem tudo para ser uma questão momentânea, um aumento de preços e acabou. E ele deixou bem claro na fala dele, o Fed vai fazer com que isso seja momentâneo. Então, quando você analisa a possibilidade de corte para setembro, já caiu para menos da metade, o que há 2 semanas atrás a maioria do mercado esperava um corte. Então, para setembro, ainda é uma questão em aberto, ele não descartou um corte, mas também não assegurou que vai cortar os juros, porque até lá a gente vai ter 2 relatórios de inflação, 2 relatórios de emprego, então a gente vai conseguir ver se tem uma piora no mercado de trabalho que enseja uma atuação mais forte do Fed, ou se a inflação de fato vai acabar dominando essa discussão com taxas maiores daqui para frente. E dentre os setores, o que mais deve ser impactado com essa incerteza? Olha, todos os produtos, né, que são muito importados, então você tem lá itens como brinquedos, utensílios domésticos, vestuário, eles sofrem muito com essa tarifação. Então isso você já viu nos últimos índices, né? Esses itens sofrendo com uma alta de preço, e aí, consequentemente, né, as empresas do varejo que vendem roupa devem ser impactadas, as empresas que vendem móveis, tem todos esses itens de maneira geral. Por outro lado, a gente tem visto, né, as empresas de tecnologia performando muito bem, ficando, de certa forma, não tão impactadas por essa tarifação. Acho que muito ligado ainda a essa temática de inteligência artificial, né? Independentemente se a tarifa vai vir 10%, 20%, 30%, as empresas estão investindo na capacidade de infraestrutura para IA. Obviamente, né? Se você colocar uma tarifa no semicondutor, talvez você reduza a perspectiva de investimentos. Mas não é isso que a gente tem visto nos últimos meses, né? Todas as empresas que reportaram até agora anunciaram aumento dos investimentos para os próximos meses. Então, acho que tecnologia é um setor que tem ficado de fora desse impacto inflacionário das tarifas. Enzo, você comentou sobre esse aumento de investimento em inteligência artificial por parte das Big Techs. E elas divulgaram seus resultados agora do 2º trimestre. Quais foram os principais destaques? Quando a gente entrou nessa temporada de resultados, a gente já tinha uma expectativa de que os setores de serviço de comunicação e tecnologia da informação fossem os que representassem melhor crescimento de lucros nesse trimestre, e de fato isso tem se mostrado correto. Quando a gente fala de serviço de comunicação, a gente fala basicamente Alphabet e Meta, né, que tem um peso muito grande nesse setor. E quando a gente olha, né, de todas que soltaram até agora, a gente tem visto que a demanda por computação em nuvem continua muito forte. Então a Alphabet reportou um resultado muito acima do esperado nesse segmento. A Microsoft, a expectativa dos analistas é de crescimento de 34% no Azure, que é a sua parte de cloud, veio 39%. E Meta, ela não tem o cloud, ela tem uma parte importante da tese ligada à IA, mas a gente viu também crescimento forte de receita e de lucro na ordem de 40%, por causa da utilização de IA para tornar os seus anúncios cada vez mais assertivos. Você consegue cobrar mais caro por esses anúncios. Então, no geral, essas empresas, que são as maiores empresas do mundo, são as melhores empresas do mundo, reforçaram essa visão, né, que elas vão continuar reportando bons números. No geral, a gente entende que elas devem continuar reportando bons resultados daqui para frente. E essa parte dos investimentos em IA, a Alphabet, por exemplo, aumentou sua expectativa em 10 bilhões de dólares. Então, ela espera, no ano, investir 75 bilhões de dólares em infraestrutura. A Microsoft também crescendo 50%, 60% o seu CAPEX. Mesma coisa da Meta, né? A Meta estimava algo entre 62 e 70, ela aumentou esse limite inferior para 66. Então, isso vai gerar cada vez mais demanda por semicondutor, por GPU, por CPU e por aí vai. Então, a gente deve continuar vendo esses investimentos fortes daqui para frente. E todas essas empresas da cadeia de suprimentos que ofertam esses produtos
vão continuar surfando. Mas a cada ano que passa, a tecnologia do GPU ela avança muito mais. Então, o que você conseguia fazer com 100 GPUs ano passado, você vai conseguir fazer com 10 talvez nesse ano. E daqui a pouco você vai fazer com uma GPU. Porque o avanço tecnológico nesse segmento é muito grande. Então, essa necessidade de investimento ela é constante. Quem não investir agora vai acabar ficando para trás nessa corrida. Então, elas não podem se dar ao luxo de não investirem muito nesse segmento. Dado o cenário que o que realmente tem puxado os índices e as ações americanas são as ações de tecnologia, as big techs, como é que fica a sua carteira para o posicionamento em agosto? Fica ali mais em tecnologia, esquece um pouquinho as empresas mais tradicionais? Quais foram as suas escolhas para o mês? Exatamente, Paulo. Há algum tempo eu já tinha uma carteira metade tradicional, metade tecnologia, mas esses últimos meses mostrou que os investidores estão buscando as techs de tecnologia por conta desse crescimento absurdo que elas têm demonstrado nesses últimos trimestres. Então eu preferi, nesse mês agora de agosto, aumentar um pouco a exposição a esse segmento. Então, por exemplo, eu aumentei as ações de Meta. Como eu falei, né, reportou um resultado muito bom, mas ainda assim continua com um valuation atrativo no nosso ponto de vista. Voltamos com as ações da TSM, que é uma ação que eu gosto muito. Tinha se valorizado bem nos últimos meses, mas também reportou um ótimo número, crescimento de receita de 40%, crescimento de lucro da ordem de 50%, e mostrando que as empresas vão continuar contratando seus produtos. E aí a gente tirou, por exemplo, as ações da United, que é a maior seguradora americana, mas ela está passando por muitos problemas internos. Então eu preferi reduzir um pouco essa exposição tradicional, aumentar a exposição à tecnologia, porque eu acho que para agosto a gente deve continuar vendo uma performance melhor desses ativos de tecnologia daqui para frente. Mas além das big techs, empresas de tecnologia, tem alguma novidade na carteira? Sim, Paulo. A gente adicionou as ações da Novo Nordisk. Ela é a fabricante do Ozempic, um medicamento utilizado para emagrecimento, né, nos tempos modernos. E assim, a empresa ela tem sofrido algumas dificuldades com esse mercado, né, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor desse medicamento. Ela tem enfrentado a concorrência tanto de uma outra farmacêutica, Eli Lilly, quanto de medicamentos, eles chamam de compounder, como se fosse o genérico, né? Porque estava em falta no mercado americano, então o órgão regulador permitiu com que outras empresas fizessem uma versão aguada, por assim dizer, do Ozempic, e só que a perspectiva da empresa é que isso já teria sido cancelado há 2-3 meses atrás. A verdade é que isso continua sendo vendido lá no mercado americano e fez com que a companhia revisasse o seu guidance de vendas para o ano. Então isso acabou impactando severamente a ação chegou a cair 20% no dia com esse anúncio. Teve também um anúncio do CEO junto. Me parece um movimento que as empresas, quando estão nessa fase de transição de executivos, elas preferem limpar o que aconteceu de trás e permitir com que aquele executivo tenha a oportunidade de mostrar serviço daqui para frente. Então, revisitou o guidance para baixo e falou, a partir de agora eu espero que você entregue esse crescimento para a companhia. Mas muitos investidores, né, acho que estavam surfando aquela onda de 2-3 anos atrás que todo mundo falava desse mercado, ia ser um mercado gigantesco. E aí, né, essas dificuldades acabaram aparecendo e a ação acabou sofrendo muito nesse período. Então, o movimento que a gente viu recentemente na ação, apesar de ter um certo fundamento, me parece muito exagerado. Então, a gente resolveu colocar ela na carteira com uma posição média ali, 10%, mais na pegada desse trade, né, de um possível rebote em agosto, do que um começo de um movimento de longo prazo sustentável para a ação. E ainda acho que as pessoas estão lendo de maneira um pouco errada a situação da companhia, porque é um medicamento que vende ainda seus 17, 18 bilhões de dólares. Não é que o mercado vai deixar de existir amanhã. A empresa ainda precifica um crescimento daqui para frente. Só que não era o crescimento que ele apresentasse há 2-3 anos atrás. Então isso vai gerar crescimento de receita, crescimento de lucro. Então tem um produto ainda importante por trás. Só que esse movimento de curto prazo foi muito violento para baixo. E aí eu acho que a gente pode pegar uma rebarba, um rebote ali nessas próximas semanas. E você conferiu as principais indicações em ações internacionais para o mês de agosto. Para conferir o relatório completo com todas as recomendações, é só clicar no link da descrição. Chegamos no último bloco do Onde Investir em Agosto e é hora de falar sobre criptomoedas com Marcelo Sestari. Obrigada pela participação. Obrigado, Paula. Um prazer sempre estar aqui com vocês e vamos embora que foi um mês muito positivo para o mercado de cripto.
Apesar da Bolsa Brasileira, né? Enquanto a Bolsa Brasileira capengava nesse mês de julho, o Bitcoin atingia máximas históricas. Quais são as oportunidades e os riscos daqui para frente? O mês de julho foi positivo para o mercado de cripto por conta das leis de stablecoins que foram aprovadas nos Estados Unidos. Então, isso acabou impactando o mercado como um todo, e eu acho que inclusive é uma oportunidade para a gente ficar de olho daqui para frente, como a regulação vai avançar e quais são as próximas medidas nos próximos meses. Também ficaria de olho na parte macro, porque a gente teve uma reunião do FONC recentemente e provavelmente a gente não vai ter os cortes de juros que o mercado estava estimando. Então isso é um risco que a gente tem que ficar de olho para os próximos meses, mas tudo indica que a gente vai ter sim corte de juros, só não sabemos quando exatamente. Então são dois pontos que eu ficaria de olho para os próximos meses para a gente tentar encontrar alguma oportunidade dentro do mercado. E como isso se reflete na movimentação do mercado cripto? Eu estou bem otimista com o mercado de cripto. A gente pode ver o Bitcoin chegando na casa dos $150 mil, sim. Principalmente quando a gente olha as questões dos ETFs, então a captação líquida dos ETFs, não só do Bitcoin, óbvio, mas também de Ethereum e possíveis aprovações de outros ETFs. Então, eu acho que o mercado tende a se beneficiar em relação a isso, sim. E também eu ficaria de olho na regulação, como eu falei, recentemente a SEC aprovou a criação e destruição de cotas de ETFs de maneira in-kind. O que é isso? Quando você vai criar um ETF, né, ou resgatar um ETF, você precisa de dinheiro. Né? Você não pode pegar o seu Bitcoin, mandar para a gestora e a gestora te dá uma cota do ETF. Você precisa mandar dinheiro para a gestora. Então logo quando você resgata, você precisa que o gestor venda o criptoativo e te devolva em dinheiro. Com essa nova aprovação, o gestor ele pode simplesmente te devolver em Bitcoin ou te devolver em Ethereum. Então significa que tem menos pressão de venda na hora dos ETFs. Se eu quiser me desfazer de um ETF, por exemplo, da BlackRock, na hora que eu pedir o resgate, eu posso pedir in kind e não mais em cash, não mais em dinheiro. Se eu pedir in kind, ele pode simplesmente me dar o Ethereum ou o Bitcoin e eu fazer outras coisas com esse criptoativo. Então isso é muito positivo para o mercado, porque provavelmente indica menos potencial de venda de cripto. E foi um marco histórico, uma aprovação, né, da SEC em relação ao mercado de cripto, que eu acho que tende a beneficiar muito a indústria como um todo. Então isso também me deixou muito otimista. E no que se refere às outras criptomoedas, a gente viu uma disparada do Bitcoin atingindo máxima, $122 mil. O que a gente pode esperar do Ethereum e das altcoins? Também vão acompanhar essa valorização? Eu acho que a gente pode sim ter uma alt-season. Vai ser um pouco diferente em relação às alt-seasons anteriores, porque o mercado está muito mais institucionalizado dessa vez e a gente também tem muito mais tokens para menos liquidez em comparação com os outros ciclos. Mas eu acho que as altcoins, né, principalmente o Ethereum, podem se beneficiar sim e ter esse aumento de destaque. Os ETFs de Ethereum eles chegaram a captar mais do que os ETFs de Bitcoin nessas últimas semanas. Isso é um movimento que a gente não tinha visto em comparação aos meses, né, até o ano passado. Então já tem uma mudança de apetite de risco do próprio investidor em relação a Bitcoin contra outras altcoins. Eu ficaria de olho na dominância do Bitcoin para a gente acompanhar como que a dominância vai se comportar para entender se a gente está mais próximo de uma alt-season ou não. Mas temos sim uma perspectiva otimista não só para o Ethereum, mas para as outras altcoins. Claro, o Ethereum vai liderar essa alt-season, ele primeiro vai rentabilizar melhor, vai outperformar em relação a Bitcoin, depois a gente vai ver as altcoins fazerem o mesmo. Então eu estou muito otimista sim, acho que a gente pode ter espaço para isso sim. E existem outras criptomoedas, ativos digitais que te chamam a atenção nesse momento? Tem alguns. Eu ficaria de olho em ativos, né, em criptoativos que estão ligados ao setor de stablecoins, que é um setor que eu estou muito animado, muito otimista. Né? A gente teve a aprovação das leis de stablecoins nos Estados Unidos, o que vai impactar completamente esse setor. A gente tem visto, né, a capitalização de mercado de stablecoins aumentando, batendo seu all-time high semana sim, né? Não é nem semana sim, semana não. E ativos que estão ligados com essa narrativa, com esse setor, né, eu acho que são ativos que podem se beneficiar sim daqui para frente. Um deles que eu estou de olho é um ativo chamado Ethena, né, que basicamente é um protocolo que tem a sua própria stablecoin. Eles já estão tentando seguir com esses padrões novos de stablecoins, né, das leis de stablecoins que foram aprovadas nos Estados Unidos, e também já tem parceria com fundos institucionais. Por exemplo, Ethena, o ativo desse projeto já pode ser utilizado para colateral de um fundo tokenizado da BlackRock. Ou seja, traduzindo, esse projeto já está integrado com o institucional. Com o mercado de stablecoins sendo regulamentado, esse ativo pode se beneficiar porque já está integrado com tudo que está rolando nos Estados Unidos. Então, claro, tem muitos criptoativos que eu ficaria de olho, mas acho que ativos que estão ligados a esse setor são ativos que podem se beneficiar e, particularmente, eu estou otimista. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado cripto? Só acessar o link da descrição.
Encerramos mais uma edição do Onde Investir com os destaques e oportunidades que podem fazer a diferença na sua carteira este mês. Gostou das análises? Então aproveita, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa investir melhor e ative o sininho para não perder as oportunidades do mês que vem. A gente se vê lá!